Os sonhos de José. Uma mensagem que foi impactante no Congresso de Jovens naquele estado. E eu louvo a Deus. Aqui tem família Abreu aqui. Deixa eu ver a família que está aqui. Deixa eu ver, tem Abreu aqui. Tem meu primo ali, ó. Não estou sozinho não. Glória a Deus. Tem o Paulo César ali. Eu estou tranquilo, né? O Haroldo, mais a esposa. Que alegria. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Deixa me dar um dó maior aqui, só para a gente aquecer a voz com a igreja. Jeremias 18. Glória a Deus. Nós vamos meditar um pouco nesse texto, nos 4 primeiros versículos de Jeremias. Vamos adorar, pelo menos uma parte desse louvor. E aí a gente entra nessa palavra. Tá aí. Segura aí para mim, vai. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Feche teus olhos, Pai. Fale conosco nessa noite, através da tua palavra. Já adoramos o teu nome, mas agora, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Fale com a tua igreja, Senhor, e que possamos sair por essas portas com a tua palavra gravada em nosso coração, para a glória do teu nome. Queridos, eu acredito que você já ouviu alguma ministração sobre Jeremias e o oleiro. Jeremias, ele é filho de sacerdote, foi profeta. Ele profetizou sobre o reino de Judá há aproximadamente 40 anos. Jeremias veio com uma palavra de confronto à nação. A nação, ela estava vivendo em um período de virar as costas para o Deus de Israel. O texto que lemos é Deus aparecendo para o profeta e dizendo: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando ele desce, ele vê o oleiro trabalhando sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. E o texto diz que ele torna a fazer um outro vaso conforme bem pareceu aos seus olhos. O oleiro aqui é o próprio Deus. O vaso nas mãos do oleiro quebrado é a nação de Israel. Agora, Deus está dando uma mensagem ao profeta Jeremias. E dentro desse texto, eu gostaria de tirar com vocês algumas lições desse texto. A começar do verso 1, quando diz: veio a palavra do Senhor a Jeremias. Quem é que está falando com Jeremias? Deus. Dizendo: levanta-te e desce, e vai à casa do oleiro. Percebe que a palavra do Senhor, ela vem aqui a Jeremias para gerar em Jeremias um posicionamento. A primeira coisa que nós conseguimos enxergar nesse texto é o próprio Deus chamando o profeta para um posicionamento. Ele está dizendo: Jeremias, levanta. Esse levantar aqui não é no sentido literal da palavra,
Mas esse levantar aqui é sair do estado de acomodação, é tomar uma atitude, é se dispor, é se colocar na disposição. Da mesma forma que descer não é no sentido literal da palavra, mas o descer aqui é rendição, é entrega, é reconhecimento. O que Deus está dizendo para Jeremias é: Jeremias, eu preciso te chamar para um posicionamento. Jeremias, ele é um profeta. Deus está dizendo: Jeremias, eu preciso que você comece a se mover dentro do seu propósito. Então, levanta e desce. Várias vezes você vai ver na Bíblia Deus dizendo para alguém: levanta, posicionamento. Ele vai dizer exatamente isso para Ezequiel: levanta, quero falar contigo. Ele vai dizer isso para Jonas: levanta e vai à cidade de Nínive. Deus chamando Jeremias a um posicionamento. Então a primeira lição que a gente vê é Deus chamando, a palavra de Deus gerando um posicionamento. Ele diz: Jeremias, desce, rendição, reconhecimento. Você vai lembrar quando Deus está, ou melhor, Jesus, caminhando em Jericó, e Zaqueu sobe em uma figueira para ver Jesus. Quando Jesus está passando por baixo daquela figueira, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. O próprio Jesus está chamando Zaqueu para descer. Era como Jesus estivesse dizendo: Zaqueu, para me ver você sobe, mas para eu entrar na sua casa você desce. Zaqueu, para me ver você sobe, mas para ter intimidade comigo dentro da sua casa você precisa descer. O texto continua dizendo: levanta e desce, posicionamento, e vai à casa do oleiro. Percebe que Deus está dando uma direção. Diga comigo: direção. Direção. Então a palavra, ela traz posicionamento, mas a palavra traz direção. A palavra traz direcionamento. Deus está dizendo: Jeremias, vai à casa do oleiro. Ora, Deus já estava falando com Jeremias, sim ou não? Sim ou não? Sim. O versículo primeiro é Deus falando com Jeremias. Mas agora Deus está dizendo: Jeremias, vai à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, duas coisas aqui a gente entende. Quando Deus está vindo com a palavra, trazendo direção, Deus está dizendo a Jeremias: Jeremias, eu tenho um endereço de intimidade para você. Jeremias poderia olhar e dizer: Deus, nós já estamos conversando aqui. Nós já estamos falando aqui, pastor Samuel. Nós já estamos tendo um diálogo aqui. Então era Jeremias dizer: Deus, desenrola o rolo todo aqui. Fala tudo aqui. Mas Deus está dizendo: Jeremias, tem um endereço para você ir. E nesse endereço eu me revelo numa intimidade maior. Quem está entendendo, diga glória. Glória a Deus. Percebe-se que há níveis de revelação que só pode ser acessado em ambientes preparados por Deus. Porque quando Deus quer se revelar a nós, Ele tem um endereço específico. Quando Deus quer se revelar a nós, Ele vai dizer: Jeremias, eu posso até falar com você no caminho, eu posso até falar com você na rua, mas para revelar intimidades maiores para você, eu tenho um endereço reservado. Você lembra que
Paulo, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Mas há um endereço específico para uma revelação maior. É na casa de Judas, quando ele envia Ananias para ter um encontro com Paulo. Porque entenda isso, sempre que Deus quiser elevar o nível da revelação a nós, Ele nos muda de ambiente geográfico. E esse ambiente não precisa ser só físico, mas Deus está dizendo: eu quero levar você, eu quero fazer você transicionar para um ambiente maior de intimidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por que eu preciso descer à casa do oleiro? Porque tem revelações que Deus só dá na casa do oleiro. Eu posso ir na casa do profeta, eu posso ir na casa do homem usado por Deus, da mulher usada por Deus, de quem revela CPF e tudo, mas existem revelações que Deus vai dar na casa do oleiro, no ambiente que é dele, na casa que é dele. Glória a Deus! Oh Deus, por que o Senhor já não fala tudo aqui? Jeremias, eu quero te levar para um lugar onde todas as vozes externas irão se silenciar. Aleluia! Quem está entendendo isso? Glória a Deus! Jeremias, eu quero te levar para um ambiente onde não terá distrações. Glória a Deus! Deixa eu abrir um parênteses. Se tem algo que está atrapalhando Deus se revelar a nós, é algo chamado distração. Nós nos distraímos muito fácil. E aí é por isso que Deus está dizendo: Jeremias, eu quero te levar para um lugar onde as vozes externas serão silenciadas e a minha voz será inconfundível. Oh, aleluia! É verdade! Deixa eu dizer algo para alguém aqui. Deus está querendo te levar para um ambiente de intimidade maior. Deus está dizendo para alguém aqui: eu não quero mais falar com você como eu tenho falado, só na rua, só por mensagem. Eu quero ter um relacionamento íntimo com você, aonde eu vou me revelar intimamente com você. Tem alguém que pensa, meu primo Paulo César, que estar aqui no domingo é aqui que ele busca intimidade? Aqui você não busca intimidade. Aqui você revela a intimidade que você tem na sua casa, que você tem no seu quarto. Aqui não é lugar, é por isso que ele diz assim, entra no teu quarto, lugar de intimidade, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, que o teu pai te responderá. Aqui não é lugar de intimidade, aqui é o lugar que você revela aquilo que você já recebeu na intimidade. É verdade! Aleluia! Fala, Jeová! Glória ao Senhor Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Jeremias, eu tenho um lugar, eu tenho um endereço, eu quero te levar para um ambiente específico para te entregar revelações específicas. Aleluias! Ei, não se assuste, Deus pode começar a te despertar na madrugada e está te chamando para um ambiente específico. Deus pode começar a te despertar na madrugada e fazer você levantar, e algo vai começar a gerar dentro de você. É Deus te chamando, porque Ele está dizendo: agora todas as vozes externas são silenciadas e você vai ter ouvido para a minha voz. Deus está presente aqui. Oh, aleluia! Deus está dizendo: Jeremias, eu te trouxe a esse ambiente
te chamando para um posicionamento, te dando um direcionamento, porque a revelação que eu vou te entregar nesse ambiente vai gerar mudança e transformação para uma geração. Você pode levantar a sua mão para o céu. Você pode, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, porque essa noite, se houver um posicionamento e um direcionamento pela voz do Senhor, e você ser atraído para esse lugar de intimidade, Deus vai usar você para uma transformação para essa geração. Deus vai usar a sua vida para uma transformação para as pessoas que te seguem. Tem alguém que recebe essa palavra? Você pode aplaudir ao nome daquele que vive e que reina para sempre. Escute, quando ele diz assim: ô Jeremias, levanta, desce, posicionamento e vai, direcionamento, a casa do oleiro, porque lá te farei. Diga comigo, te farei. Te farei. Não, diga forte, te farei. Te farei. Ouvir as minhas palavras. Olha o que Deus está dizendo aqui. Eu só chamo de bisteca. Só conheço como bisteca. A igreja conhece como bisteca também? Então tá tudo certo. Olha o que Deus está dizendo aqui, bisteca. Jeremias, lá na minha casa, você não ouve o que você quer. Lá na minha casa, na casa do oleiro, eu te farei ouvir as minhas palavras. O que Deus está dizendo para Jeremias: eu tenho uma mensagem para você, eu tenho uma mensagem específica, e é o que eu quero falar com você. E é o que eu preciso falar com você. Algumas versões vão dizer exatamente isso. Na casa do oleiro, eu vou te fazer ouvir a minha mensagem. Preste atenção. Hoje, nós vivemos no mundo da tecnologia e isso é excelente. E eu acredito que você que está em casa e está recebendo uma palavra aí direto ao seu coração. Mas o que Deus está dizendo, nossos cultos lá também são transmitidos. Só que eu tenho dito que o culto online, ele é um socorro, ele é um escape para quem está internado, para quem está de serviço, para quem está em casa, mas está doente, para quem está de plantão. Mas eu não posso fazer do culto online um cardápio para eu cultuar. Abre a caixa! Glória a Deus! E aí eu vou para o culto da internet, para o culto online, e eu começo a ouvir uma palavra que é Deus chamando para um posicionamento e para um direcionamento. Eu vou dizer: esse culto eu não gostei. E aí eu vou lá, como eu tenho acesso, eu vou lá e mudo, eu vou para outro culto. E se nesse outro culto Deus está dizendo que é para eu descer, render, se humilhar, reconhecimento, eu estou dizendo: esse culto também eu não gostei. É por isso que às vezes alguém sai da igreja dizendo assim: eu não gostei da palavra de hoje. Esse dia chegou alguém e disse: pastor, eu não gostei da palavra de hoje. Eu falei: não tem problema. O culto não é para você, o culto é para Deus. E assim como o pai que sabe qual é o alimento que os filhos precisam para nutrir os filhos, Deus sabe exatamente o que a sua igreja precisa. E é por isso que Deus estava dizendo para Jeremias: lá na minha casa você vai ouvir aquilo que eu quero que você escuta. Eu tenho uma palavra específica para você. Está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus! Deus tremendo! Aí preste atenção, o verso 3 diz assim, ó: e desci. Agora já não é Deus falando mais, mas agora é Jeremias falando. Pastor Josué, Jeremias dizendo: e desci. Diga comigo: obediência. Obediência. Fica forte, obediência. Obediência. Porque a questão não é você ouvir a palavra, é o que você faz com essa. É verdade. Quando Jeremias diz: e desci a casa do oleiro, Jeremias está dizendo: eu obedeci a voz dele. Porque se você for olhar Mateus 5, 6 e 7, é Jesus pregando o sermão da montanha.
E tem quem diz que se toda a Bíblia tivesse se perdido e ficasse o sermão da montanha, a Bíblia estaria completa. Eita glória! Porque no final do capítulo 7, Jesus vai olhar e vai dizer: quem ouviu essas minhas palavras e obedeceu, eu vou comparar. E aí ele vai fazer a comparação de quem ouve e não obedece, e de quem ouve e obedece. Quem ouve e não obedece, ele compara com a casa construída na areia. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade e ela cai. Só que a mesma casa construída na rocha, ela recebe o mesmo tipo de tempestade: vento, chuva, alagamento. Mas a Bíblia diz que essa casa permanece de pé. A diferença é quem ouviu e obedeceu e quem ouviu e não obedeceu. Eu posso perguntar para você o que representa a casa para você. Muita gente vai dizer aqui o que a casa representa: alegria, proteção, refúgio, prazer, felicidade. Esses dias em Guaraí houve uma chuva que nunca tinha tido antes e engoliu o carro. Eu estava na porta da casa de uns irmãos da igreja, bem na hora que a chuva chegou, e eu conversei e falei: vai passar, vou ficar aqui na porta. Quando eu vi, a água já estava batendo no assoalho do carro. Eu falei: meu Deus. E eu saí, mas parece que quando eu cheguei em casa, eu falei: ufa, estou tranquilo, estou protegido, porque casa é lugar de proteção, casa é lugar de refúgio, casa é lugar de alegria, casa é lugar de filhos, felicidade. Só que a casa que não tem a obediência, ela deixa de ser um lugar de proteção e passa a ser um lugar de destruição. Olha o tanto que é importante quem ouve as palavras e não pratica. O lugar que era para ser de proteção se torna um lugar de destruição, porque a casa cai. Quando Jesus está fazendo o seu primeiro milagre, transformando água em vinho, ele olha para o céu e diz: leve a água para o mestre-sala experimentar, provar. O que tinha na mão dos serventes? Diga comigo: água. Água. Os serventes poderiam olhar, os servos poderiam olhar e dizer: mas eles precisam de vinho, mas aqui tem água. Certo é, meu tio Neuto, que quando eles vão, é água. Mas quando eles chegam até o mestre-sala, é vinho. E o que eu entendo com isso? O milagre aconteceu no caminho da obediência. Tem milagre para a sua vida, levante a mão para receber. Tem milagre para a sua casa, tem milagre para a sua empresa, aleluia, tem milagre para a sua família, no caminho da obediência. Eles poderiam falar: mas precisa de vinho e tem água. Não, mas ele mandou, eu vou, é água, é água, é água. Mas no caminho, quando o mestre-sala experimenta, é vinho, porque o milagre acontece no caminho da obediência. Jeremias está dizendo: desci, obedeci, e eis que vi o oleiro. O que o oleiro estava fazendo, gente? Estava fazendo o vaso sobre as rodas. Agora eu te pergunto: o oleiro estava fazendo ou o oleiro começou a fazer quando ele chegou? Olha o texto, verso 4, se puder colocar. Não, é o verso 3 mesmo. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele estava trabalhando. Preste atenção, pastor, o oleiro não começa a fazer quando Jeremias chega. O oleiro já estava fazendo quando Jeremias chegou. Porque Deus não precisa da nossa visão para fazer. Você entendeu, sim ou não? Você não está vendo, mas Deus já está fazendo. Você não está vendo, mas Deus já está trabalhando. Você não está vendo, mas o céu já está se movendo. Enquanto Jeremias não está lá, mas o oleiro já está trabalhando. O oleiro já está fazendo. E às vezes
Tem hora que a gente pensa que o negócio acontece quando a gente chega. Aqui não tem isso, mas tem gente que fala assim, o culto só acontece mesmo quando eu chego, quando eu pego no microfone, quando eu canto, quando eu prego. Quando eu chego os negócios, já viu? Quando eu chego o negócio acontece. Porque quando eu chego, aí o negócio não tem nada a ver sobre nós, tem a ver sobre Ele. Nós não estamos vendo, mas Ele já está fazendo. Nós não estamos vendo, mas Ele já está trabalhando. Quem está entendendo isso aqui? Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Levante a sua mão, porque você está aqui, pode não estar vendo, mas Deus já está fazendo. Você está aqui, pode não estar contemplando, mas Deus já está trabalhando. Você está aqui, mas Deus está indo na sua casa. Deus está com o seu marido, com os seus filhos. Deus está na sua empresa. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando, porque nós não trabalhamos por vista, nós trabalhamos por fé, e enquanto nós não estamos vendo, tem um Deus que está fazendo. Oh, aleluia. Você pode ser profeta para alguém e dizer assim, fica tranquilo, Deus está trabalhando. Isso, diga, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Oh, aleluia. Mas deixa eu adiantar. Olha, o texto diz assim, ó. Ele estava trabalhando, mas o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro. Preste atenção. Quem sabe você pode já ter entendido que foi Deus ou o oleiro que quebrou esse vaso. E não é que Deus não quebra o vaso. Deus pode quebrar. Só que nesse contexto, não foi Deus que quebrou. Nesse contexto, diz, o vaso se quebrou. Minha tia Lídia, foi o vaso que se quebrou, não foi o oleiro que quebrou o vaso. O grande problema é que nós gostamos muito de terceirizar. Deus está quebrando. Não foi Deus, foi o diabo que está fazendo. Porque quando a gente terceiriza, Noemi, a gente tira a nossa responsabilidade. A gente se isenta da culpa, e isso não é de hoje. Lá no Éden foi assim. Adão, cadê você? O que aconteceu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele jogou a culpa na mulher e depois no próprio Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Porque tem hora que é Deus que vai quebrar o vaso. Tem hora que pode ser o diabo. Mas existem situações que é o vaso que se quebra. E aqui eu preciso abrir um parênteses para dizer para alguém aqui: como é que o vaso se quebra? Escolhas erradas, ambientes errados, amizades erradas, relacionamentos errados, sentar em rodas erradas, egoísmo, falta de perdão. Tudo isso faz o vaso se quebrar. E o texto é claro, dizendo, o vaso se quebrou. Eu não sei, quem sabe, alguém que chegou nesse culto aqui, por algumas escolhas erradas. Porque aqui era Deus dizendo para Jeremias, Jeremias, as escolhas de Israel. Os deuses que eles escolheram para adorar. As idolatrias entrando no meio da nação de Israel. Escolhas fizeram o vaso se quebrar. E quem sabe alguém que está aqui por alguma escolha errada, por algum momento errado, por algum momento de frustração, de decepção, de erro, você teve alguma escolha errada na sua vida e está fazendo esse vaso se quebrar. Só que, para a gente partir para o encerramento, o que eu acho lindo nesse texto é que o texto não finaliza, meu irmão, com o vaso se quebrou e ponto final. Oh glória! Se você olhar, depois do vaso se quebrou, tem uma vírgula. Diga, tem uma vírgula. Pastor, o que representa essa vírgula?
recomeço. O que representa essa vírgula? Oportunidade. Pastor, o que representa esse recomeço? Graça de Jesus. A graça dele se manifestando em nós depois de uma situação que um vaso se quebrou. Mas preste atenção. Olha, o texto diz assim: um vaso se quebrou. E eu pergunto para você, o vaso se quebrou aonde? Está no texto. O vaso se quebrou aonde? Na mão do oleiro. Na mão do oleiro. Do oleiro. Diga, na mão do oleiro. Na mão do oleiro. Deixa eu dizer para alguém, pode estar quebrado, mas está na mão do oleiro. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia tem um versículo que diz que quem é de Deus, o maligno Aleluia. não toca. Oh, aleluia. O diabo pode estar tentando de todas as formas, porque está todo quebrado. Mas Deus está dizendo, está quebrado, mas está nas minhas mãos. Glória a Deus. Está quebrado, mas não está jogado. Está quebrado, mas não foi descartado. Está quebrado, mas não está excluído. Está quebrado, mas não está abandonado. Está quebrado, mas está nas minhas mãos. Aleluia, meu irmão. E deixa eu dizer para você, você pode estar até quebrado, mas você precisa estar na mão do oleiro. Glória a Deus. Deus seja Porque louvado. vaso quebrado, se não tiver na mão do oleiro, ele fere, ele machuca, ele fura, ele traz ferimento às outras pessoas. Não sei quanto tempo que você tem de crente, mas você já pode ter visto um vaso quebrado que não estava nas mãos do oleiro. Ele sai ferindo quem está por perto. Ele sai trazendo, ele sai fazendo feridas em quem está por perto. Mas deixa eu dizer algo para alguém. Se as pessoas ferem, pessoas também nos curam. Tem gente que nos fere, mas Deus levanta pessoas para nos curar também. O vaso pode estar quebrado, mas a diferença é que ele está nas mãos do oleiro. Glória a Deus. Quebrou. A mão que permite a dor é a mesma que conduz a cura. Recebe essa palavra. A mão que permite a dor é a mesma que te conduz à cura. A mão que segura o vaso quebrado é a mesma que tem poder para restaurar o vaso. Glória a Deus. Diga para alguém que está do seu lado, não tem um ponto final na sua vida. Não tem um ponto final, a graça chegou. Tem uma oportunidade de Deus. Tem um recomeço de Deus. Aquela mulher que foi pega em adultério, a vida dela era para acabar ali. A vida dela era para terminar ali. Um ponto final. Mas com uma frase, Deus coloca os acusadores no nível da acusada. Com uma frase, Deus coloca os acusadores no nível da acusada. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Foram saindo. Jesus disse, cadê os seus acusadores? Foram embora. Eu também não te acuso. Vai. Glória a Deus. E não peques mais. Esse vai representa a graça de Deus. Esse vai representa o recomeço de Deus. A sua vida era para findar aqui, mas a graça chegou. Você vai continuar. A sua vida era para terminar aqui, mas a graça chegou, vai. Tem muita gente que a vida dele já era para ter terminado há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos atrás. Mas naquele dia, naquele momento, naquela situação, a graça chegou, te abraçou e disse, vai. Deixa eu ver quem aqui já foi alcançado por essa graça. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E o texto diz que ele tornou a fazer outro, tornou a fazer outro. Presta atenção, o homem descarta, o homem joga fora, o homem exclui, o homem rejeita. Deus refaz.
Glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus e tem gente que veio aqui para ouvir essa palavra. Deus refaz. Ele não pegou aquele barro, pastor Josué, e jogou fora. E fez outro vaso com outro barro. Meu tio Newton, ele pegou o mesmo barro. Glória a Deus. Ele pegou o mesmo barro. Glória a Deus. E fez outro vaso. Deixa eu dizer para alguém aqui. O barro é o mesmo, mas o vaso é outro. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou usar o mesmo barro, mas o vaso vai ser outro. Eu vou usar o mesmo barro, mas o vaso será outro. Você lembra de Jacó, quando entra no Val de Jaboque? Ele entra de um jeito e sai de outro jeito. E alguém que olha no outro dia romper da aurora diz: parece Jacó, tem um jeito, mas está andando diferente, porque o barro é o mesmo, mas o vaso é outro vaso. E é isso que Deus faz. Ele é especialista para fazer de um barro um outro vaso. Se coloca de pé no seu lugar. Deus te trouxe aqui essa noite, e Ele está dizendo: o barro pode até ser o mesmo, mas eu vou fazer de você outro vaso. Alguém lá na sua empresa vai olhar e vai dizer: está diferente. É porque o barro é o mesmo, mas o vaso é outro. Alguém lá na faculdade vai olhar e vai dizer: está diferente. É porque o barro é o mesmo, mas o vaso é outro. O interessante é que ele diz que fez o vaso conforme a sua própria vontade, porque não é o oleiro na mão do vaso ou do barro, mas é o barro na mão do oleiro. E ele faz conforme ele bem. E aí eu termino essa palavra. Deixa eu ver quantos barros nós temos aqui, que desse barro foi feito um vaso. Quantos barros nós temos aqui? Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você. Sou o oleiro para pegar o barro sem valor nenhum e transformar em vaso. Você nunca vai ver uma nação guerreando com outra nação por causa de barro. Pode guerrear por causa de petróleo, por causa de ouro, mas barro é algo sem valor. Nenhuma nação quer guerrear com outra nação por causa de barro. Mas Deus é especialista para pegar um barro sem valor nenhum e fazer dele um vaso poderoso nas suas mãos. E o apóstolo Paulo entendeu muito bem esse texto, e ele escreveu em 2 Coríntios 4 e 7. Escute isso. Se você puder projetar aí, pode projetar 2 Coríntios 4 e 7. Temos, porém, um tesouro em vaso de barro, para demonstrar que esse poder que tudo excede vem de Deus e não de nós. Ô pastor Elias, temos porém um tesouro no vaso de barro. O vaso é só um vaso de barro. A diferença é o que está dentro desse vaso. A diferença, eu sinto Deus aqui. A diferença é o tesouro que está dentro desse vaso. Pastor, então não é eu que prego bem, não. Não, é quem usa esse vaso. Pastor, não sou eu que toco bem, não. Não, é quem está usando esse vaso. Não sou eu que canto bem, não sou eu que faço isso, que me diz, não. É quem usa esse vaso. O poder está dentro. O poder não está no vaso. Porque se eu pegar, cadê o tecladista? Se eu sentar ali naquele teclado, e se eu sentar, pode ser um teclado de R$1.000, e pode ser um teclado de R$30.000. É isso aí. Eu vou tirar um som ridículo. Vocês vão colocar a mão no ouvido, porque a questão não é o teclado, é quem está no teclado. Quem está entendendo? Mas quando alguém que tem conhecimento, quando alguém que é excelente,
Aí ele pega no teclado, ele tira esse som. Tira aí, mano, vai. Ó o som. Ó o som. Porque não é o instrumento, é quem usa o instrumento. Oh glória! É quem usa o instrumento. Deixa eu dizer, é só um barro, é só um vaso. Deixa eu dizer para você, na mão de Deus você pode fazer muita coisa. É só um vaso na mão do oleiro, restaurado, transformado. Você pode fazer muita coisa. Deus me trouxe nesse domingo da Adipel para dizer para alguém aqui: Ele não vai te descartar, Ele não vai te jogar fora, Ele não vai te lançar fora. Tem um recomeço para você. Tem um recomeço para você. Eu vou falar até você entender. Tem um recomeço para você. Tem um recomeço para a sua vida. Oh, você ainda está nas minhas mãos. Enquanto você estiver nas minhas mãos, eu tenho autoridade para refazer, reconstruir e restaurar. Tem alguém que está nas mãos dele, tá? Pode estar quebrado, ele tem autoridade para refazer, para reconstruir, para restaurar. Ei, eu libero essa palavra para alguém. Este ano não será o seu fim. Esse ano será o ano do seu recomeço. Esse ano será o ano do seu recomeço. O oleiro está pegando alguns barros aqui e está refazendo novos vasos. Ela vai chorar, cantar, ela vai chorar, cantar, ela vai chorar, cantar, ela vai chorar, cantar, ela vai chorar, cantar. Enquanto o ministério de louvor vai adorar, você vai falando com o oleiro aí. Você vai falando com o oleiro aí. Você vai falando com o oleiro aí. Oleiro, eu estou quebrado. Oleiro, eu estou destruído. Mas não me lance fora da tua presença. Não me lance fora da tua presença. Eu quero recomeçar. Aleluia. Adora ele. Pode baixar as luzes, por favor. Feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença.